Exatamente. Então, gente, hoje a gente trouxe um vídeo épico, diferente de todos que estão aqui no canal. A gente hoje trouxe o pastor Matheus e a pastora Monique para responder algumas perguntinhas que nós jovens normalmente temos. Então fica com o vídeo. O que você acha de namoro? De corte? É, corte. Bom, pessoal, eu acredito, depende muito do ponto de vista que você enxerga o namoro de corte, né? Eu sei que várias igrejas têm um estilo de relacionamento, um estilo de encarar o relacionamento de um jovem, de um adolescente. Eu vou falar o meu ponto de vista, né? Eu comecei a namorar com 17 anos de idade, eu já trabalhava, estudava, eu não tive um namoro de corte, então eu saía pro cinema, dava beijinho na boca e tudo mais. Eu, pessoalmente, não vejo problema. Eu acredito que quando você precisa colocar regras demais, ai meu Deus do céu, eu vou fazer um namoro de corte, porque se eu beijar, acabou. Vou cair. Já mostra que você não está preparado para namorar coisa nenhuma. Então você já está começando a parada no tempo errado, né? Vocês concordam comigo? Muito. Então, tipo assim, não, eu vou beijar, eu vou cair da fé. Mano, então repensa. Você não tinha nem tá pensando em namorar, aí saca? A gente cai na rua, se o cara não consegue se controlar, se você, tipo, não consegue se controlar, né? Por causa de um beijo, um aperto de mão, de um abraço... cara, repense até namorar. Talvez realmente você tem que namorar e casar em 3 meses, irmão. Então, pensa muito bem nisso. Eu não vejo problema em um namoro que não tenha corte. Pra mim, a corte... Poxa, tem pessoas que fizeram corte e deram certo, tem pessoas que fizeram corte e não deram certo. Então, assim, nós podemos basear no resultado da corte de dois olhares diferentes. Eu, Matheus, pessoalmente, não curto e não faria, beleza? Como saber se estou realmente ouvindo a voz de Deus? Beleza. Ou se não é algo da sua cabeça, tipo isso. Bom, como que você pode saber se é Deus que está falando com você e se não é a voz somente da sua consciência? Eu acredito que quando nós falamos, vou ouvir a voz de Deus, isso é uma frase muito subjetiva. Tem gente que fala que ouve audivelmente. Tem gente que fala que sente do coração, como se fosse a voz da consciência. O que eu posso te falar? Normalmente, quando Deus te fala algo, que você fala dessa forma, olha só, eu ouvi a voz de Deus. É algo que está te dando um direcionamento, um conselho, ou também uma ideia, ou também uma frase de sabedoria. Quando nós pensamos, poxa, será que isso é Deus falando comigo? Primeiro ponto que vai trazer uma clareza gigantesca para você. Isso que Deus falou com você, faz sentido com a palavra dele? Porque tem um monte de gente que fala assim, Deus me trouxe uma revelação, Deus falou comigo, e é uma coisa que não tem nada a ver com o que a palavra dele já ensina, direciona ou aconselha. Então, o primeiro ponto, alinhe com a palavra. Se está de acordo com o que a palavra ensina, muito provavelmente, realmente foi Deus que falou com você. Mas também, nós, muitas vezes, colocamos tantas barreiras nesse ouvir de Deus, que a gente acaba nunca ouvindo. A gente sempre acha que é do nosso coração. Então, eu sempre penso o seguinte, poxa, vou saber que foi Deus que falou comigo. Primeiro, traz paz. Você vai ter paz no seu coração. Seja ele falando de uma amizade, seja ele falando de um relacionamento, você vai ter paz no seu coração. Analise se isso que Deus falou com você faz sentido com a palavra dele. Muitas vezes nós temos alguns tipos de revelação que quando você olha essa revelação no olhar da palavra de Deus, não faz sentido nenhum. Então, não vem de Deus. Segundo lugar, essa voz que você recebeu, você ouviu audivelmente, o seu coração falou com você, como que foi esse sentimento? Ela te traz paz? Ou seja, é um aconselhamento sobre uma amizade, sobre um relacionamento, sobre uma direção no seu trabalho. Isso trouxe paz no seu coração? Normalmente, quando Deus fala ao homem e traz uma direção, mesmo que vá contra o que você imagina, vamos supor, você está se envolvendo num relacionamento, né? Uma crush maravilhosa de Deus para você. E você, humanamente falando, você está apaixonado. Só que vem uma voz do Senhor, Deus fala com você, não é para você. Se isso traz paz no seu coração, mesmo que vá contra a sua humanidade, muito provavelmente foi Deus quem falou com você. Então eu gosto de olhar sempre se o que Deus falou comigo vai de acordo com a sua palavra, e em segundo lugar, se está trazendo paz no meu coração, mesmo que vá contra a minha vontade humana. Então se traz paz no meu coração, eu, Matheus, além de entender se foi Deus, eu peço às vezes uma prova. Deus, beleza, mas se realmente foi o Senhor que falou comigo, eu quero que o Senhor me mostre de alguma forma clara, me dê o direcionamento claro. Eu tenho até alguns exemplos que em outro vídeo a gente possa falar, de coisas que Deus falou comigo completamente aleatórias. Eu pedi uma prova, Deus trouxe a prova, eu realmente falei, isso aconteceu num culto, e realmente era de Deus.
Então, tome cuidado também para você não pôr muitas barreiras, porque talvez o Espírito Santo está tentando se comunicar com você, mas você pôs tantas barreiras que você nem consegue entender que Deus está falando com você. Então, em primeiro lugar, olhe para a palavra dele. Em segundo lugar, traz paz no seu coração. Então, provavelmente é Deus que está te dando uma direção, um conselho ou também uma palavra de Deus. Como vencer a tentação e permanecer firme na fé? A palavra fala que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. O ser humano sem Deus, a nossa parte humana, ela está sempre pendente ali, desbalanceada ao lado do pecado. Então, você vencer as tentações só é possível se houver a ação do Espírito Santo em você. Se o Espírito Santo não agir, se você não der abertura para ele agir em você, não há como você vencer uma tentação que, humanamente falando, você está sempre tendencioso a errar. Então, a melhor forma de vencer a tentação é alimentando o seu espírito com a ação do Espírito Santo de Deus. Que a partir do momento que você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, você se transforma em uma testemunha do Evangelho, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando você se move, o Espírito se move em você. E ter essa consciência faz com que você olhe até para suas decisões de forma errada. Tem pessoas que acham assim, eu errei, o Espírito Santo saiu de mim. Isso é uma mentira. Pelo contrário, você entender que no seu erro ele está aí dentro de você, tentando falar com você, faz você olhar para as decisões erradas de forma diferente. Então, a melhor forma de você, jovem, cristão, vencer as tentações é você estar cheio, sempre cheio e em comunicação com o Espírito Santo de Deus. Isso é possível através de uma vida de oração, de busca por Deus, de pedir ao Espírito a ação dele e também de leitura da palavra. Então é um conjunto, né? As coisas boas que Deus nos deu de presente para que o Espírito Santo age em nós, faz com que ele tenha cada vez mais ação em você e as suas decisões sejam a cada dia mais parecidas com as decisões de Jesus. Cristãos podem ouvir músicas seculares ou isso é pecado? Bom, na minha visão isso não é pecado, porque a Bíblia não é clara quanto a essa questão. Mas é importante a gente saber que tudo aquilo que a gente vai consumir, seja ouvindo, seja lendo, ou qualquer tipo de conteúdo que a gente vai trazer, isso vai ter um impacto na nossa vida. Então a gente precisa ser seletivo para saber o que a gente vai permitir entrar no nosso coração e na nossa mente. Então, é claro que você tem liberdade de ouvir outras músicas que não sejam somente louvores dedicados ao Senhor ou que cantem na sua igreja, mas também você vai precisar selecionar aquilo que você vai escutar. Coisas que falem de assuntos obscenos, obviamente, ou até, como a minha amiga Ana estava conversando, coisas que falam sobre atrocidades ou qualquer tipo de coisa que não condiz com aquilo que Deus é. Deus é bom e a gente sabe que a bondade de Deus, ela se estende em todas as áreas da nossa vida. Então, se você vai consumir algum tipo de conteúdo que não condiz com o que a palavra te diz ou com a essência de Deus, é óbvio que isso vai se tornar um pecado, porque vai ser algo que vai contra o que Deus tem para você. Então é importante a gente fazer essa seleção de coisas que são positivas e que não somente nos aproximam de Deus, mas também trazem um crescimento na nossa vida como um todo. Nós somos no espírito, mas nós habitamos num corpo, e qualquer coisa que a gente for desejar crescimento, a gente precisa selecionar o que vai nos levar a ser uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Então não é pecado, desde que você selecione, mas também é importante saber que se para você isso é algo que pesa no seu coração e que não te dá paz, então necessariamente você vai precisar abdicar disso. A Bíblia é clara quando o apóstolo Paulo ensina que se tem algo que traz julgamento ou peso, quando a gente não tem a certeza do que está na palavra, você precisa seguir aquilo que você entende no seu coração. E se para você isso é pecado, não faça. Mas se para outra pessoa não é, também não queira ir discutir ou trazer razão sobre isso. Você precisa estar em paz com você, o seu espírito, com o Espírito Santo e sempre buscando estar mais perto de Deus. Como lidar com os desejos sexuais dentro de um namoro? Vamos lá. Quando a maioria das vezes os jovens, né, que quando começa um namoro, uma das coisas que funciona, a gente já tá no relacionamento e a gente tá numa fase que a gente realmente deseja sanar alguns desejos que a gente tem do nosso corpo, da nossa humanidade. E tudo bem, não é pecado ter o desejo, até porque é algo biológico, é algo do nosso corpo, é algo que a gente vai passar, é uma fase que todo mundo passa por ela, uns mais, outros menos. Se não sentir mais desejo forte. da pessoa que você tá namorando, Aí tem já algo errado. preocupante. Exato. Então, como lidar com isso? Bom, é bem simples, na verdade, a resposta disso é que
é importante que você tenha alimentado mais o seu espírito do que a sua carne. Seja nessa área ou em qualquer outra área da nossa vida, a gente só vai ter poder para se posicionar e para estar determinado a não ceder à tentação e a não pecar. Quando você alimenta mais o seu espírito do que a sua carne, vai ser muito mais fácil para você se posicionar contra uma tentação que você está passando. Então, a chave para essa tentação, qualquer outro tipo, é você estar diariamente buscando um relacionamento ativo com Deus e o seu espírito fortalecido, para que ele seja mais forte e a atuação e a fala dele na sua mente, no seu coração, seja maior e mais intensa do que a sua carne vai falar. É difícil porque a nossa carne, principalmente nessa questão física, ela grita muito forte, mas se você tiver uma aliança e um relacionamento sincero com Deus e você não permitir que haja brechas no quesito de às vezes eu tô buscando a Deus, mas aí dá uns dias eu paro, obviamente esse desejo vai começar a falar mais alto. Então se você não deixar brechas para isso, se torna mais fácil. É uma construção, não vai ser do dia pra noite, resolvi ficar perto de Deus, não vou mais sentir vontade de fazer coisa errada. Não é isso. Mas é uma construção que você busca e à medida que você vai buscando, cada vez mais se torna mais fácil você não ceder a essas tentações. E também é importante que você esteja se relacionando com alguém que tenha essa mesma visão e essa mesma prioridade. Porque se você tiver alguém que não vai estar lutando junto com você contra isso, vai ficar muito mais difícil e provavelmente isso vai atrapalhar muito o relacionamento de vocês. Então, cola com Deus que dá certo. Tenho medo de quando Jesus voltar e ficar. Bom, a Bíblia é muito clara que aquele que crê na obra de Cristo, que ele morreu e ressuscitou, e declara isso e deixa claro em seu coração, existe genuinidade no seu coração, quando diz isso, esse será salvo. Então, a gente precisa entender que a graça de Deus, que é a própria vida de Deus expressa em Cristo, vivendo em nós, à medida que nós cremos, ela é algo real e que, independente daquilo que nós fizemos no passado ou possamos vir a fazer, ela é imutável. Então, de fato, se você crê no seu coração, não há a possibilidade de você não ser salvo do inferno e não ser salvo dos seus pecados. Mas, obviamente, você precisa, se isso é algo sincero no seu coração, você precisa demonstrar no seu viver de que Cristo está habitando em você e está fazendo diferença no seu coração. Então, se a gente sentir o medo de, será que eu tenho sido cristão suficiente para estar com Jesus quando ele voltar? Ou eu tenho feito coisas erradas que pesam mais na balança e isso vai me fazer perder a minha salvação? Não, isso não é possível. Porque a gente não é capaz de fazer nada bom. A Bíblia fala de que mesmo que a gente tente com toda a nossa intenção, com todo o nosso coração, nós não temos como expressar nada que é bom. Aquilo que é bom e que é agradável vem de Deus sobre as nossas vidas. E à medida que a gente consegue ir vivendo essa vida com Jesus, a gente consegue pondo isso para fora, a gente vai provando de que de fato não é por nós. E se não é por nós, mesmo que você venha falhar, mesmo que você venha a cair, Deus, ele tem misericórdias que se renovam todas as manhãs para sua vida. E se você estiver de coração sincero, se arrependendo, buscando, você não vai perder a sua aliança. Você não tem como desfazer essa ponte que foi construída entre você e Deus, através de Jesus e do Espírito Santo na sua vida. Então não tenha medo. Se o seu coração é sincero, Deus, ele enxerga o seu coração e você não vai estar com Cristo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham amado de todo o coração de vocês e espero que as suas dúvidas sejam esclarecidas. Podem deixar aqui nos comentários algumas dúvidas que provavelmente não foram respondidas. Aqui, eu esqueci. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Também não deixe de nos acompanhar no nosso Instagram e no nosso TikTok. Tchau, The Reason!